Salve galera, beleza? LF aqui, canal LF Resolve para fazermos mais uma prova da UNEB. A prova aplicada em 2017 com entrada dos estudantes em 2018. Então a provinha assim que tem algumas questões que a gente vai debater mais a fundo, né? Alguns gabaritos que tem assim uma certa dualidade em termos de respostas, mas vamos lá, vamos resolver que a LF vai tirar toda essa dúvida com vocês. Vamos lá, vamos começar pela primeira questão, vem comigo. Salve galera, beleza? LF aqui do canal LF Resolve. Vamos fazer a primeira questão, a questão 21, que tem esse textinho longo aqui que fala sobre fibra de carbono. Então, se você quiser dar uma pausa aqui nesse texto, dar uma lida, ele fala basicamente aqui, eu vou destacar as partes mais importantes do texto. Então, ele fala aqui sobre poliacrilonitrila, né, que é a principal matéria-prima da fibra de carbono. Então, é sobre esse polímero aqui que a questão vai abordar. Mas galera, vamos falar, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre polímeros e suas reações de obtenção. Então os polímeros são macromoléculas. Então, o que é isso? Macromoléculas. Macromoléculas são moléculas grandes, com cadeias longas, porém, para que uma macromolécula seja um polímero, a gente precisa ter pequenas partes iguais dentro dessa estrutura. Então a gente tem que ter uma sequência, né, de repetições da mesma parte. E aí essa sequência, essa pequena parte é o que nós chamamos de monômeros. Bom, vocês vão entender agora com um exemplo. Eu posso ter uma macromolécula, por exemplo, um ácido graxo. Então eu tenho lá um ácido graxo, ele às vezes tem uma ligação dupla em alguns carbonos, tá? Então aqui eu tenho uma macromolécula, porém essa macromolécula ela não é formada por sequências iguais de um mesmo conjunto de átomos. Então aqui a gente não tem monômeros formando essa macromolécula. Então isso aqui seria apenas uma macromolécula, não um polímero. Já um polímero a gente vê uma sequência de repetição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o monômero que a gente conhece, o mais conhecido de todos, o mais utilizado, é o etileno, também conhecido como o eteno, também conhecido como etileno. Há uma quebra da ligação dupla aqui. E aí ele vai abrir valência nos dois carbonos das extremidades e aí vai entrando mais CH2, CH2, C2H2, né? C2H2, C2H2, sendo repetindo essa sequência aqui, ó, de monômero. Então a gente representa até esse polímero com um Nzinho, dizendo que isso aqui tem várias vezes, né? Se vai sendo várias vezes se repetindo na cadeia. Então a gente tem aqui um exemplo de polímero de adição. O que é um polímero de adição? Quando a gente vai reagir os monômeros, né, esses monômeros possuem ligação π, essa ligação π ela é quebrada e aí a cadeia ela vai sendo formada, ela vai sendo essa estrutura, essa macromolécula ela vai sendo gerada. Então existem dois tipos de polimerização, a de adição e a condensação. A condensação é quando a gente, por exemplo, faz uma reação entre, aqui eu vou pegar um exemplo, ó, o etileno glicol, ó, quando a gente tem um diálcool, por exemplo, reagindo aqui com o ácido tereftálico, que tem aqui, ó, dois grupamentos ácidos dentro de ligado a um anel benzênico, né? Então aqui vai ter uma reação de esterificação aqui nessa ponta, depois aqui essa ponta também pode entrar uma outra molécula de diálcool e aqui pode entrar uma outra molécula do dicarboxílico. Isso vai crescendo, mas é uma reação que no momento em que os grupos eles reagem, formam uma molécula menor, tá? E nesse caso aqui a molécula é a água. Pode formar amônia, tá, gente? Também, por exemplo, na formação de uma poliamida, pode formar amônia. Então aqui nesse caso a gente tem uma reação com um polímero de condensação. Então são dois tipos de reações poliméricas. Como é que a gente reconhece? A gente tem que olhar para a fórmula do monômero antes ou dos monômeros. Geralmente o polímero de adição ele é formado por um mesmo monômero. E os polímeros de condensação são formados por monômeros diferentes, no qual a gente vai ter uma reação de substituição ocorrendo. E já aqui a gente vai ter uma reação de adição, que é uma reação que ocorre quebra de ligação π. Tá bom? Então, isso posto, né? Vendo isso aqui, a gente agora pode partir para a nossa questãozinha. Então, aqui na questão, ele diz assim, ó, com base no texto e na equação, olha para o nosso monômero, tá? Esse monômero ele é derivado do nosso amigo eteno. Ó, se você tirar o grupo CN aqui
e colocar um H, você vai ter o eteno. Olha aqui, ó. O eteno, galera, ele é base para vários outros monômeros. Então, pela substituição desse hidrogênio aqui que eu vou destacar com vocês, ó, pode ser esse aqui, né? A gente substituindo esse hidrogênio por vários outros grupos, né? Nesse caso aqui, o grupo CN formou a acrilonitrila. E aí o polímero da acrilonitrila é a poliacrilonitrila, tá? Onde ocorre a quebra de uma ligação π, né? A ligação π aqui, é isso aqui vai se repetindo ao longo da cadeia, como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é uma parte do monômero, ó. E aqui ela vai se repetindo ao longo da cadeia, ó. Aqui ele fez uma representação com 4 moléculas da acrilonitrila para representar essa base polimérica aqui. Então aqui eu tenho a repetição de 1, 2, 3, 4 vezes quando ocorre a quebra da π. Tá vendo que a π aqui sumiu, ó. A π entre carbonos, ela sumiu, tá? Beleza? Então aqui a gente tem realmente um polímero de adição. Show de bola, galera? Beleza? Então vamos lá para as opções, né? Para a gente marcar a opção verdadeira. Então aqui eu repeti a equação para a gente ainda ter ela como base. Bom, na 1 ele diz assim, o estado de oxidação dos carbonos varia na reação em que se forma a matéria-prima da fibra de carbono, que é a poliacrilonitrila. Galerinha, olha só. Quando a gente adiciona carbono ligado a carbono, o estado de oxidação ele não vai mudar. Então foi isso que aconteceu. Quando a gente quebrou a ligação π aqui, entrou carbono do lado dos carbonos. Então quebramos a ligação π, entrou carbono. Carbono ligado a carbono não provoca mudança no estado de oxidação. Por quê? Porque não haverá diferença de eletronegatividade. Nós estamos falando do mesmo elemento que tem a mesma eletronegatividade. Então está fora a opção 1. Bom, vamos para a opção 2. Ele diz assim, a fibra de carbono citada no texto é um alótropo do carbono. Galera, eu não posso ter um conjunto de átomos considerado, né, como alótropo. Alótropo, a gente tem substâncias simples sendo formadas a partir do mesmo elemento. Então, vou pegar o exemplo que ele deu aqui do carbono. O carbono tem basicamente dois alótropos, né? Tem o fulereno também, mas a gente vai colocar aqui os mais comuns, que é o carbono grafite e o carbono diamante. As estruturas são diferentes, a hibridização do grafite é sp2, a hibridização do diamante é sp3. O grafite é sp2 facilita a condução de corrente elétrica, tanto é que do grafite a gente pode formar folhas de grafeno, e aí esse cara aqui é utilizado em vários utensílios que a gente conhece hoje, né? Como tela de celular, como fibra óptica e vários outros materiais que conduzem bastante corrente elétrica, uma vez que ele tem ligação π, e isso facilita a condução de corrente elétrica. Beleza? Então a gente tem que formar substâncias simples a partir de um mesmo elemento. Um outro exemplo de alotropia seria o oxigênio, elemento, formando duas substâncias simples diferentes, o gás oxigênio e o gás ozônio. Então a questão 2 está totalmente equivocada. Matéria-prima na 3, ele diz, a matéria-prima da fibra de carbono é formada através de uma reação de eliminação. Não é uma reação de eliminação, não tá tirando grupos de dentro da cadeia e formando ligação π. A reação de eliminação é isso. Muito pelo contrário, a reação que a gente tem aqui é uma reação de adição, no qual a gente quebra a ligação π para a entrada de grupos na cadeia, tá bom? 4. Uma das etapas de formação da fibra de carbono consiste em uma reação de adição. Perfeito. É isso. A etapa que ocorre aqui é a quebra dessa ligação π aqui, presente na dupla, né? Uma π quebra. E aí aqui vai entrar carbono de um lado, né? Aqui vai entrar outro carbono ligado a outra nitrila, e aqui vai fazendo a ligação de novo, aí aqui vai quebrar outro carbono entrando o CN aqui, e por aí vai, tá? Então aí vai aumentando a cadeia até chegar no tamanho de cadeia necessária, aí formando a poliacrilonitrila. Então, nós temos aqui como gabarito o item 4, mas vamos ver porque o 5 está incorreto. Todos os átomos de carbono insaturados à acrilonitrila reagem? Não. A gente está vendo aqui carbono insaturado antes, e depois aqui, ó, ele se manteve insaturado. Então, essa não é a resposta correta, e sim a resposta do item 4. Lembrando que insaturado é carbono que tem ligação π. Só lembrar, ó, pinsaturado. Lembra desse macete aqui, ó, pinsaturado. Beleza? Então tem ligação π e o carbono é insaturado, independentemente de quem esteja ligado a esse carbono. A gente não está classificando a cadeia como insaturada, mas sim o carbono. Se eu classificasse essa cadeia aqui, ó, como saturada ou insaturada, a cadeia carbônica ela é saturada.
porque a ligação π está no carbono fora da cadeia principal. Perfeito? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Eu não estou classificando cadeia, estou classificando carbono. E esse carbono aqui, sim, é um carbono insaturado. Belezinha, galera? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Então aí, a questão 21 da prova de 2018, moleza para nós. Vamos comigo.